Qual foi o caso mais... E as outras centenas e centenas? Nunca apareceu nada? Era só chegava gente com dor de barriga e pé torcido? Qual foi o caso mais... Era bem assim, né? Qual foi o caso que o senhor passou mais marcante, assim? O paciente que o senhor atendeu... Pô, eu acho que o senhor já passou por vários pacientes terminais. Houve dois momentos muito marcantes. Marcou muito. O primeiro... E difícil, em nível de dificuldade também. Foi eu ter aprendido que você não pode prometer o que você não tem certeza que você vai cumprir. Então, por exemplo, chegou um bombeiro em parada cardíaca. A esposa grávida de 9 meses. Essa esposa teria no máximo 22 anos. E esse bombeiro no máximo 30. E ela veio desesperada e falou, pelo amor de Deus, é o senhor que vai fazer a ressuscitação? Eu falei, não só eu, a equipe. Por favor, salva a vida do meu marido. E eu virei para ela e fiz o que nunca um médico pode fazer. Eu vou salvar. E não, eu não salvei. Eu lembro que normalmente a gente fica no máximo uns 20 minutos, né? Tentando a ressuscitação cardiorrespiratória. Eu fiquei 42 minutos. Choque, massagem. Cheguei a abrir o tórax, fizemos massagem na mão no coração. Peito aberto e a gente massageando na mão direto o coração. A adrenalina dentro do coração, fizemos de tudo. Até que a enfermeira que estava do meu lado falou, pelo amor de Deus, doutor Alfredo, ele morreu. Para, nós não estamos aguentando mais. O senhor fez isso para tentar cumprir a promessa. Não cumpri. Esse é um momento que eu não vou esquecer nunca. Aliás, uma das maldições do médico é que ele não lembra dos pacientes que ele salvou. Eu sei que eu salvei 232 pacientes com ressuscitações cardiorrespiratórias. Não lembro da cara de nenhum deles. Nenhum. Mas os pacientes que você perde, principalmente, se forem mulheres grávidas, se forem crianças, se forem pacientes como esse bombeiro, você não esquece nunca mais. Eles te assombram. A medicina... Os teus sonhos e pesadelos pelo resto da sua vida. Tem mais essa de ser médico também. A medicina ortomolecular, ela tem essa relação com doenças cardiovasculares? Porque atualmente o problema cardiovascular é o problema que mais mata, né? Mais mata no Brasil e no mundo, né, doutor? Não o ano que vem. No ano que vem qual é, doutor? Câncer. Esse ano empatou, né? A doença cardiovascular. Então, pela primeira vez nos últimos quase 40 anos, o câncer deverá matar mais do que as doenças cardiocirculatórias em 2023. Tanto o câncer quanto a doença cardiovascular, a medicina ortomolecular, ela tem... Veja, a medicina ortomolecular ela é uma medicina preventiva por excelência. Esse meu novo livro, A Sua Doença é a Desidratação, ele é fruto de... Primeiro, de eu ter atendido, outro dia eu fiz um cálculo, é um cálculo muito por alto, eu sei que foi muito mais do que isso. Eu atendi aproximadamente 2.850.000 pacientes até hoje. Quer dizer, deu para ter uma experiencinha, né? 2 milhões pois bem, a esmagadora maioria da classe médica não dá valor algum à qualidade do sangue. Isso é verdade. Faz um hemograma. Veja, primeiro, um hemograma, ele é quantitativo. Ele fala quantos milhões de glóbulos vermelhos você tem por ml ou por qualquer outra medida de líquido, volume, né? Fala quantos glóbulos brancos você tem desses glóbulos brancos ou leucócitos, quanto que você tem de linfócitos, eosinófilos, basófilos, etc e tal. Quanto você tem de plaquetas? Ótimo. Agora vem a minha pergunta. Quem está funcionando de tudo isso que foi contado à máquina, tá? Hemograma já não é feito mais por biomédico, nem por laboratorista. Ela conta há muito mesmo, tempo. É contado à máquina. Morto, mesmo contado à máquina. Isso, mesmo estando não funcionando? Tem um curso que eu fiz que é mais um de
Morte ao cão infiel. Esse, então, eu só posso comentar na calada da noite como um assaltante. Porque esse, eu tô correndo risco aqui bárbaro. Não, doutor. Que é a análise de sangue vivo em campo escuro. O que seria isto? Você tem um microscópio com uma resolução mais ou menos 3 vezes mais potente do que aquele que é utilizado para fazer um hemograma. E você vai analisar a qualidade do sangue, não a quantidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Primeiro, um paciente tem uma trombose, entope uma veia da perna. O resto da vida ele vai ter que tomar anticoagulante, segundo todos os cirurgiões vasculares, todos os cardiologistas e todos os hematologistas do planeta Terra. Eu, como eu estou em fim de carreira, estou com 67 anos, digo que isso é uma imensa imbecilidade. Você vai submeter o paciente a ter que ficar fazendo um monte de coagulogramas de controle. Fora os efeitos colaterais. E arriscar esse paciente a ter hemorragias, eventualmente até fatais, todos os dias da vida dele, e finalmente fazer ele gastar 280 contos de réis, que é o quanto custa o anticoagulante mais barato desses de última geração. Eu, se tivesse 280 reais sobrando na minha mão todo mês, eu ia ter no mínimo uma amante paraguaia, né? Amparo! Você sabe qual a diferença da amante paraguaia para amante argentina, né? Qual é, doutor? Amante argentina, você tem que dar apartamento, tem que dar carro, tem que assumir as despesas da sogra e ela tá sempre bicuda. A amante paraguaia, você fez um puxadinho, deu para ela uma caminha e um fogão, a mulher é só carícia, amigo. Meu amor, eu não tô interessado não, tá bom, nega? Só foi a curiosidade, tô brincando. Minha esposa deve estar louca da vida morada. Só lembrando, a tua doutora está na parte externa... É um nome ótimo para uma amante. Só lembrando ao senhor, sua esposa está na parte externa de nossos estúdios aqui, acompanhando essa live. Tudo bem, R$280 é dinheiro para muita gente, bem, certo? É dinheiro para muita gente. Então, eles não são medicações baratas. E não faria muito mais sentido, primeiro, você tentar melhorar a qualidade do sangue, limpar esse sangue, hidratar esse paciente de verdade, tá? Fazer ele, por exemplo, doar sangue. Vocês sabiam... Como faz essa limpeza, doutor, do Veja, sangue? vocês sabiam que há estudos mostrando que um paciente que teve infarto agudo do miocárdio, aquele desinfarto mesmo de quase morrer, e depois do infarto, a cada 6 meses, ele faz uma doação de sangue, ele diminui em até 47% a chance dele ter o segundo infarto? Eu nunca ouvi falar. E por que isso não é falado, doutor? Veja, o que acontece? Nós temos sangue imundo, porque nós respiramos ar imundo, bebemos água imunda, comemos vegetais todos tratados com agrotóxicos violentissimamente tóxicos, comemos toda a química de comida de supermercado, tudo aquilo que vem no pacote tem que ter o tempo de prateleira, tá? Porque você faz uma batatinha frita e frita a batatinha, deixa ela fora da geladeira, dali a 2 dias ela tá verde, ela tá cheia de fungos, né? E aí você pega uma batatinha dessas que vem no pacotão de supermercado para fritar em casa, você frita ela e coloca. 2 semanas depois ela não tá verde. Você poderia pegá-la e comê-la, apesar dela estar fria. Por quê? Milagre? Não. Tempo de prateleira. Tudo que tem no supermercado, ele precisa durar vários dias. Desde a hora em que ele é embalado e sai da fábrica ou do produtor, até a hora que você vai então, doutor, consumir o produto. Então veja o seguinte, o que você precisa nisso? Além do que, a batata não pode ter gosto de cabo de guarda-chuva. Nem de corrimão de pensionato, né? Às vezes você faz um troço em casa e você vai comer, tem gosto de corrimão de pensionato. Por quê? Porque não tem os aditivos. Então, você pega o pacote da batata, você vai ler lá, você vai ver. Tem
acidulante não sei o quê, estabilizante não sei o quê, corante não sei das quantas, flavorizante não sei das quantas. Para quê? Para aumentar o tempo de prateleira e para deixar essa batata saborosa, de preferência viciante, né? Então, isso tudo, qual é o nome disso tudo? Química. Química que deixa resíduos, química que suja Deixa teu a gente sangue. entender. Então, no final, isso tudo que respiramos, comemos, etc., vai parar no nosso Veneno. sangue. Veneno. E quando nós fazemos um exame de sangue, não mostra que Não a vai mostrar nada maioria disso. das plaquetas, Isso. glóbulos vermelhos, Isso, glóbulos brancos, exatamente. Agora eu leucócitos, quero, por etc. exemplo, eu vou dar um exemplo para você entender o poder do exame de sangue vivo ou a fresco em campo escuro. Bom, primeiro de tudo eu não achava microscópio de jeito nenhum. Aí comprei o microscópio chinês. Paguei 15 pau em dólar. 15 mil reais, tá? Mas convertido em dólar. Aí não chegou na minha clínica. Parou no correio. Tive que ir lá e pagar mais 4 pau para levar o troço para casa. Ótimo. Fiz um curso na calada da noite, né? Eu colocava uma capa preta enorme, um narigão de borracha desse tamanho, um óculos escuro, e me encontrava com o mestre às 3 da manhã, para que nem eu nem ele fôssemos mortos a pedradas. Né? A paulada, né? Apedrejamento bíblico tardio. Bom, aí vem um dos muitos casais que eu recebo de lugares muito distantes. Graças a Deus, hoje eu atendo pacientes do Brasil inteiro. Há pacientes que passam comigo uma vez cada 6 meses, vindos de Vitória, vindos do Recife, às vezes grandes fazendeiros da Bahia que tem muito dinheiro, que vêm com helicóptero próprio para passar comigo. Aí um casal que veio de uma cidade a 850 quilômetros. Eu não vou falar a cidade porque você pode identificar o casal. Vieram de carro. Chegaram mortos, é lógico, né? Foram 11 horas de viagem. Aí, para passar em consulta comigo, ele, gorducho a mais num poder, com aquela cara de quem come tudo que vê na frente. E ela, uma senhora bastante distinta, até relativamente bem, para a idade dela, eles eram um casal em torno dos 45 anos. Queriam fazer medicina anti-envelhecimento. Naquele tempo eu fazia a microscopia de campo escuro para todos os pacientes. Hoje eu não faço mais porque é um exame que demora muito e o pessoal que está lá na sala de espera vai à loucura. Mas nesse tempo eu fazia em todo mundo. Agora, um casal que veio, pelo amor de Deus, quase 1.000 quilômetros de distância, merece, né? Primeiro, fui tirar o sangue dela. Começa daí. Furo o dedo com aquela mesma lancetinha que a gente fura o dedo para ver o açúcar, né? Para medir a glicemia no glucosímetro. Sai uma gotinha. Furo o dedo dela. Nada consta. Segundo dedo, terceiro dedo. Quando furei o quarto dedo e ordenhei ali furiosamente, o sangue dela saiu. Vermelho translúcido, como dizem todos os livros de anatomia, fisiologia e hematologia, não é mesmo? O escambau. Preto como carvão. Porque sangue imundo não é vermelhinho, translúcido, coisíssima nenhuma. Começa daí. Fiz a lâmina, coloquei no microscópio. Por exemplo, nem metade dos glóbulos vermelhos dela prestavam para alguma coisa, porque eles estavam todos aderidos, formando pilhas como se fossem pilhas de moedas. Havia a presença de Candida albicans no sangue. O sangue não pode ter bicho nenhum nunca. Quanto mais a Candida albicans, que é um fungo maldito, que além de dar sapinho em boca de bebê, dá corrimento em senhoras com a candidíase vaginal, dá micose em unha, etc., ele no sangue, ele pode inclusive causar infecções gravíssimas. Além do que a Candida albicans ama células cancerosas e células cancerosas amam a Candida albicans. É comum que em culturas de células cancerosas você encontre esse fungo. Tava lá bonitinho, dando tchauzinho para minha câmera. Agora, quem pede exames tradicionais de sangue vai ver isso? Não, não vai ver. Vai ver, por exemplo, que embora ela tenha uma contagem normal de glóbulos vermelhos, mais da metade desses glóbulos vermelhos
estão parecendo Inativos. funcionário de gabinete de deputado, só consomem recursos, mas não fazem absolutamente nada. Você acha que uns troços tudo melequento grudado um no outro vai levar oxigênio para tecido, do pulmão para o tecido, vai trazer gás carbônico do tecido para o pulmão? Não vai, não faz nada, só consome recursos. São células vivas, elas estão lá consumindo nutrientes, consumindo oxigênio, etc. Mas não serve para nada. Isso